Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Oh, glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Deus poderoso e eterno, maravilhoso Senhor, a salvação trouxe ao mundo, abrindo seus braços de amor. Oh, abrindo seus braços de amor. Deus poderoso e eterno, maravilhoso Senhor, trouxe esperança ao aflito e paz ao seu coração. Oh, e paz ao seu coração. Santo e grandioso é o teu nome, digno de todo louvor. Deus Criador do universo, maravilhoso Senhor. Oh, maravilhoso Senhor. E é esse Deus maravilhoso que nós viemos adorar. É por conta deste Deus maravilhoso que nós estamos aqui tendo mais uma oportunidade de vida, mais uma oportunidade de salvação, de reconciliação com Ele. E é esse Deus maravilhoso que nós devemos dedicar todos os dias da nossa vida. Dias tristes, dias felizes, dias de chuva e dias de sol. Entregue a tua vida nas mãos dele, porque Ele sabe o que é melhor para você. E é por isso que Ele é o nosso maravilhoso Senhor. Amém. Meu coração te procura, quero pedir teu perdão diante da tua presença. Ponho minha vida em tuas mãos. Oh, 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 ponho minha vida em tuas mãos. Santo e grandioso é o teu nome,
a minha vida, pois eu conheço as minhas transgressões. Pequei contra ti, ó Pai. Vem me lavar, purificar, me encher com tua paz. Peça a Deus, cria em mim um coração capaz de perdoar alguém, de te amar bem mais. Vem, alegra o meu viver com a tua salvação. Cria em mim, ó Deus, um novo coração. Me purifica e eu serei mais puro. Lava por completo minha alma, e assim me tornarei, Senhor, mais alvo do que a neve. te louvarei de todo o coração e aos outros ensinarei do teu amor, do teu perdão, da tua santa lei. Cria em mim um coração capaz de perdoar alguém, de te amar bem mais. Vem, alegra o meu viver com a tua salvação. Cria em mim, ó Deus, um novo coração. Vem, me purifica do mal. Vem, muda o meu coração, Renova em mim um novo espírito. Cria em mim um coração capaz de perdoar alguém, de te amar bem mais. Vem, alegra o meu viver com a tua salvação. Cria em mim, ó Deus, um novo coração. Cria em mim, ó Deus, um novo coração. Cria em mim, ó Deus, um Senhor, me dê um novo coração. Coração capaz de perdoar alguém, de te amar bem mais, Deus. Novo coração Amém, Senhor. A promessa do Senhor é a seguinte: no céu, depois da restauração, todo mundo vai ter um gogó desse. Amém? Quem recebe isso aí? Amém? Mas não é durante a restauração não, é só depois, tá? Não vem não no meio daquela semana que a gente estiver subindo. Não, tem que ser depois. Aí a gente consegue, vai ser bem bonito. Imagina todo mundo fazendo um coral bem bonito para cantar Digno é o Cordeiro com essa vozona, hein? Oh, coisa linda do Senhor. Maravilha. Em falar em voz bonita e louvor, eu quero só concordar com a ideia aqui de que hoje o nosso louvor foi mais bonito. E foi mais bonito porque tinha mais criança aqui, viu? E não que eu queira substituir adultos, longe de mim, mas daqui uns 2 anos já pode largar na mão deles, que vai dar tudo certo. Eu vi até pai flamenguista quase chorando quando tirava foto aqui assim, viu? Só pra
Deixa aí, deixa. Aliás, me brigaram comigo, falaram, pastor, você só falou de 2 times, não falou dos outros 2. Eu vou falar para vocês que aqui, dos outros 2 a gente não brinca. Pode brincar com os outros 2, né? Porque com cheirinho a gente não brinca. Deixa o cheirinho do lado, tá tudo certo, né? Me amem, por favor, flamenguistas. Eu sou corintiano, a gente é meio parente, tá? E com o Vasco? Como é que a gente vai brincar com o Vasco se ele já conseguiu o que ele queria? Já se candidatou a ser bispo carioca, já, tá tudo certo. Vamos orar para consagrar o Senhor? Vamos para a Bíblia, que é melhor? Antes que ninguém goste de mim, já mexer com todo mundo, já, gente? Poxa vida, melhor, né? Melhor. Vou nem jogar bola, senão vão tudo entrar. Bom, vamos orar. Obrigado, Senhor, por mais essa manhã gostosa, mais esse clima agradável. A gente já pôde louvar o Teu nome, já pudemos ouvir a Sua mensagem e aceitamos o coração novo que o Senhor quer dar para nós. Nós agora vamos abrir a Tua palavra e vamos ver a Sua vontade em nossa vida. Que o Senhor possa continuar falando conosco e possa mostrar quem o Senhor é, quem Cristo é. Por favor, Senhor, habita em nós e faça com que nós sejamos a Sua morada. E assim nós possamos entender sempre os Teus desígnios e o Teu propósito para nós. Em nome de Jesus eu lhe peço. Amém, Senhor. Abra sua Bíblia no livro de João, Evangelho de João, capítulo 10. Evangelho de João, capítulo 10. Há algum tempo atrás, um jovem me procurou e falou assim: pastor, eu tenho uma dificuldade em relação a Jesus. E essa minha dificuldade em relação a Jesus é a seguinte: Ele não me entende. Ele não me entende, Cristo não me entende, porque as tentações que Ele passou não são as mesmas que eu passo hoje. Na época de Jesus não tinha internet, não tinha celular. Na época de Jesus não era tão fácil o contato com informações como eu tenho hoje. E isso para mim é um problema, porque aquilo que fazia eles pecarem no passado não é o que nos faz pecar hoje. Aliás, se você parar bem para pensar, cada pecado que você cometesse, você tinha que, na época de Jesus, e sendo judeu, claro, você tinha que levar um cordeiro até o santuário, até o templo, colocar a sua mão sobre ele, confessar os seus pecados publicamente, e aí aquele cordeiro morria por você. Ou seja, todo este processo parecia fazer com que o pecado se tornasse algo mais inacessível, porque olha só algumas coisas que você ia ter. Primeiro, você ia ter que fazer a viagem. Não eram todos que moravam em Jerusalém, e por mais que houvessem sinagogas mais próximas para as pessoas falarem sobre Deus aos sábados, o templo só tinha um, você só tinha que ir a Jerusalém. Segundo, envolvia dinheiro, finanças, que você tinha que se desfazer de um bem ou comprar um bem. Tinha gente que não tinha recurso, então compravam outras coisas mais simples. Terceiro lugar, mas envolvia dinheiro. Terceiro lugar, você tinha que confessar o seu pecado publicamente. Se tivesse que fazer tudo isso, talvez você fosse inibido de pecar um pouquinho mais. E aí esse menino vinha para mim e falava assim: pastor, Jesus não tinha o que eu tenho hoje, então como ele poderia fazer e pecar? Ou melhor, ele não, mas como as pessoas ao redor poderiam pecar como eu peco hoje? É muito mais difícil. O argumento dele era: é muito mais difícil a minha caminhada com Jesus hoje do que a caminhada das pessoas naquela época. Nós abrimos em João capítulo 10. Eu quero ler para você. Não vou ler a partir do verso 1 por causa do tempo, mas está no mesmo contexto. Eu leio para você a partir do verso 7. E diz assim, João capítulo 10, verso 7. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram.
Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará as pastagens. O ladrão não vem senão roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. E ele continua dizendo: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vira o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e as dispersa. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Pode parar por aí. Olha só que coisa linda que o Senhor faz. Ele divide aqui em duas partes. Ele vem trabalhando ao longo dessa sessão da Bíblia, essas duas partes. Ele diz assim: olha, há duas coisas importantes para você saber sobre a sua caminhada cristã. Há duas coisas importantes: que você terá um caminho verdadeiro e você terá um caminho dos mercenários. Para você que é corpo de Cristo, para você que escolheu o Senhor como a sua cabeça, esta caminhada também vai continuar dessa maneira. Aliás, para aqueles que ainda não conhecem o Senhor, para aqueles que ainda não sabem quem o Senhor é, esta jornada, essa dicotomia, esses dois caminhos são até um pouco menos difíceis. Eles não conhecem o que você conhece. O Senhor está falando aqui diretamente para você. Você que o escolheu, você que já é chamado ovelha dele. Para você, ele diz: tem gente que vai tentar ouvir a voz do mercenário. E como é que a gente consegue discernir a voz do mercenário e a voz daquele que é a porta? O Senhor está falando sobre porta, sobre um lugar protegido. E algumas pessoas podem pensar assim: ó, eu vou para a igreja porque a igreja é o meu lugar protegido. Mas quando você vai ler alguns capítulos antes, a porta não está barrando, ou melhor, barrando pessoas para a parte de dentro. Muito pelo contrário, o pastor está do lado de fora e ele vai chamando as pessoas para ir para fora. Ele chama: vem, vem ovelha. E a ovelha consegue identificar a voz do seu pastor. Eu não sei se você já viu um vídeo na internet. Eu já vi um vídeo que é muito impressionante. Tem uma cerca, e aí os turistas chegam, e os turistas começam a chamar o gado. E eles chamam, falam: ó, vem cá, não sei o que e tal. E o gado olha para eles, sabe aquele olhar de desprezo? De tipo, e aí? Aí chega o pastor. Só do pastor chegar, o cheiro, a maneira que ele se aproxima, alguns que estão mais próximos já vêm. E quando o pastor fala, todo aquele gado vem para o pastor. Como é que você tem certeza de quem é seu pastor e quem é mercenário? Há uma única maneira de saber quem é o seu verdadeiro pastor e quem é aquele que é a única porta que você precisa passar para ter certeza da sua salvação. Você precisa conhecer quem Ele é. Você precisa conhecer a sua voz. Jesus disse: milhares serão enganados por aqueles que virão dizer que são de mim. Milhares serão enganados por pessoas que pegam a Bíblia em nome de Jesus e falam palavras que não são de Jesus. Mas o Senhor chama você para ter um conhecimento direto com Ele. Sabe, uma das maiores belezas que eu vejo na Bíblia, e até uma irmã estava conversando ontem comigo na piscina, e ela disse assim: pastor, uma das coisas mais lindas que tem, desde que eu me tornei adventista, é que a gente estuda a palavra de Deus. Diz ela, na teoria dela, que nós somos a faculdade da Bíblia. Amém? Amém! Porque você não precisa depender de um pastor, Hassane, Bruno, Luiz,
bulhão, não precisa de ninguém. O Senhor se faz disponível a você todos os dias. E se você ouvir a voz dele todos os dias, se você conhecer a ele todos os dias, ele não lhe será um estranho, ele não será um distante, ele não será um argumento, ele será o seu Deus, ele será o seu pastor. E quando você ouvir a voz dele, você vai fazer a sua mensagem, a sua vontade. Sabe, uma das coisas mais lindas é que pessoas nos dias de hoje ainda continuam fazendo loucuras ao Senhor. Loucuras. Porque entendem que este é o plano de um Deus que chama você para sair do Rio de Janeiro e para ir para um lugar desconhecido, fazer a vontade dele, porque ele me chamou. Eu tenho um amigo pastor também, o nome dele é Marcelo Frazão, e ele conta a história dele sempre pra gente lá. Ele trabalha na área de publicações, é gaúcho, e ele diz assim: olha, eu sou o que sou hoje por um homem que fazia o seguinte: ele trabalhava na área de metalúrgica e ele saía mudando das cidades no Rio Grande do Sul. Ele chegava em uma cidade e fazia assim, conseguia emprego na cidade, colocava os filhos e as filhas na escola pública, e ele começava então no seu meio de trabalho, na vizinhança, a começar a compartilhar a sua fé. E tinha um outro detalhe na vida deste homem. Este era adventista, mas a cidade para onde ele ia tinha uma condição: ela não tinha uma igreja adventista. Ele começava o trabalho dele, ele ficava alguns anos naquela cidade, até que a cidade estivesse tivesse uma igreja constituída, com seus líderes constituídos. E quando estava tudo dando certo, e a igreja estava crescendo, estava feliz, sabe o que esse homem fazia? Chegou minha hora, pedia demissão, ia para outra cidade e começava tudo de novo. Quando eu ouvi ele falando isso, depois eu fui falar: cara, mas espera aí, não pode ser tanta graça. Ele falou: peraí que eu vou falar um negócio que vai piorar um pouco mais essa sua história, espera um pouquinho. E ele disse assim: sabe por quê? Ele tinha dinheiro, ele tinha recurso, era um bom trabalhador para conseguir trabalho dessa maneira, mas sabe por que ele colocava os filhos na escola pública? Porque ele chegava para a filha dele, que era da idade do meu colega, e falava assim: filha, você vai ali na sua escola, porque Deus falou conosco, e Ele falou que você também precisa ser uma missionária, e você vai ali, e você vai ser de Jesus ali, e você vai influenciar os seus amiguinhos a estudarem a Bíblia com o papai. Sabe o que é isso? É um homem que conseguiu ouvir a voz do Senhor e identificar a voz do Senhor no meio de tantas vozes que falam por aí, no meio de tantas vozes que desviam a sua atenção, no meio de tantas vozes, você conseguiu identificar a voz do pastor. Mas pastor, e aí eu volto para aquela minha pergunta inicial: será que o que Jesus propõe para a minha vida, Ele também viveu? O que Ele pede para eu deixar, Ele não teve que deixar? Por que Jesus pede tudo isso? Me permita, nessa segunda etapa e na última parte dessa manhã, explicar para você algo importante. O que Deus é, o que Cristo é, Ele é por essência. Ele é assim. Ele é Deus. Ele é Criador. Ele é Salvador. E se Deus quisesse perdoar o pecado de uma outra maneira, Ele poderia fazer, porque Ele é Deus. Se Deus quisesse ter destruído o mal, e com ele Satanás, Ele poderia ter feito, porque Ele é Deus. Deus pode todas as coisas, e o que Ele faz não deixa que Ele deixe de ser Deus, perdão. Ele é Deus. Mas Deus escolheu algo. Há um texto maravilhoso que diz, Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5, a Bíblia fala: olha, tenha o mesmo sentimento que Cristo Jesus, porque Ele, sendo Deus,
não usou por usurpação, ele não quis a sua posição divina, antes ele mesmo decidiu se esvaziar, para que ele pudesse se tornar servo, e um servo até a cruz, para que através da cruz, o nome dele fosse exaltado acima de todos os nomes. Sabe o que quer dizer? Que além de Deus ser o que ele é, por essência, Deus também é o que é por experiência. Jesus não veio ser um segundo Hassani, um segundo João, uma segunda Maria. Jesus não veio ser um segundo você. Ele veio ser um segundo Adão. Romanos diz que ele veio ser um segundo Adão. E sabe por que isso é importante? Porque ser um segundo Adão é muito mais difícil do que ser um segundo Hassani. Ser um segundo Adão é muito mais complicado do que ser uma segunda Maria. Porque nós já nascemos com essa ideia incrustada no nosso coração de que nós somos errados e nós somos pecadores. Mas Jesus não nasceu com isso. E a experiência dele foi muito mais difícil do que ter um problema com pornografia na internet. A experiência dele foi muito mais difícil do que saber se vai ser honesto nas finanças ou não. Sabe por quê? Deixa eu explicar uma coisa para você. Imagine você lá no deserto, e aí chega um anjo e diz para você o seguinte: ô fulana, pega essas pedras e transforma em pão. Isso é uma tentação para você? Sim ou não? Sim ou não? Você pode me dar a pedra que for, eu não consigo transformar nada em nada. Para Jesus isso era uma tentação? Deixa eu andar um pouquinho mais na tentação mesmo que Jesus passou. O inimigo chega para ele e diz assim: Jesus, a terceira, eu lhe mostro todos os reinos aqui desse mundo. Tudo. Faz o seguinte: você veio salvar a humanidade, não veio? O desejado de todas as nações fala que quando Cristo viu, ele viu o que havia de melhor, que o homem havia feito de melhor, aquelas cidades maravilhosas e grandiosas. Jesus viu tudo isso, e aí ele falou assim: você veio por esses homens, então se ajoelha, adora, que eu passo o homem para você. Isso é tentação para nós? Não, para Jesus. Jesus com uma capa, recebendo socos, e aqueles soldados dizendo para ele: profetiza quem te bateu. Isso é uma tentação para você? E para Jesus, quando Jesus estava na cruz com os braços abertos, sofrendo o peso dos meus pecados e dos seus pecados, e alguém olha para ele e diz assim: Jesus, se você é o Filho de Deus, se você é quem fala que é, desce dessa cruz. Isso é uma tentação para você? Sim ou não? Fala alto para o pastor ouvir, que é meio surdo. Sim ou não? E para Jesus? Pois Jesus veio e passou muito mais do que você passou nessa vida. Ele sabe o que é ter fome, ele sabe o que é ter sofrimento, ele sabe o que é perder alguém querido, ele sabe o que é ser desprezado. Jesus passou mais do que você passou, e ele por isso se torna a porta, ele por isso se torna o pastor, e ele tem agora o direito e a dignidade de falar para você onde você deve caminhar, porque ele é o seu Deus. Ele é o que é, não apenas por essência, mas também por experiência. Amigos, entendam, quando Cristo fala algo para a sua vida, vale a pena seguir, porque Ele sabe por aquilo que Ele viveu. Quando eu tinha 18 anos de idade, eu fui fazer umas férias de comportagem, e aí nessas férias, pela primeira vez eu fui fazer palestra em empresas. Você ia numa empresa, fechava ali com um dono, e aí, o dono, o proprietário, o gerente, e aí você fazia a palestra, tentava vender os livros, era bem legal. Detalhe é que eu era um menino bem tímido, havia pregado uma vez na minha igreja, com 18 anos. E aí eu ia fazer palestra agora, né?
Em uma das palestras eu fiquei com uma caneta na mão, e aí o meu amigo falou, você está bem? Eu falei, tô no final, né? Tô bem, por quê? Não, porque você deve ter clicado aquela caneta 450 milhões de vezes. O povo acho que queria que eu acabasse logo para eu parar de clicar a caneta, nunca mais ter com a caneta na mão. Mas essa primeira foi muito interessante. Nós falamos num frigorífico e falamos direto com o dono. Isso era na zona leste da capital, São Paulo, ali na região da Penha, lá em São Paulo. E o dono achou interessante, falou, não, tudo bem, vocês podem vir fazer a palestra para mim. E no final, o fechamento, que era também a venda dos livros, depois de uma palestra sobre o maravilhoso poder das plantas, era naquela do retroprojetor, sabe? Você colocava, assim, tirava, colocava, tirava. Era muito legal. E aí quando eu estava chegando no final, eram 18 pessoas que estavam ali. E aí, o dono estava encostado ali. Era um alemãozão. Alemão assim, no físico, que era italiano, né? Olho claro, cara fechada. E ele ouvindo minha palestra de mãos assim, cruzadas. E o tempo todo eu tentando interagir com os funcionários. E o dono assim com a mão fechada. E ele ficava quieto. E quando eu comecei a fazer o fechamento, que eu comecei a fazer a proposta da venda dos livros, nesse momento o dono levanta a mão. E quando ele levanta a mão, na minha cabeça eu pensei, me lasquei. Ele vai barrar aqui, vai dar tudo errado, e ele vai escorraçar a gente do lugar. E eu já comecei a olhar desesperado para a minha dupla ali que estava sentado. E ele levantou a mão, aí quando eu falei, pois não, senhor. Ele demorou sabe quando demora uns 2 segundos para começar a falar? E eu falei, ele está achando as palavras melhores para não ser tão duro e rígido, mas para me escorraçar daqui. E ele levantou a mão e disse assim, olha, é o seguinte, eu quero que vocês façam esses livros em apenas 2 vezes, porque a gente podia fazer mais, né? 2 vezes. E a primeira parcela do livro, a empresa vai dar. Amém. Quem aqui não vai comprar? E aí todo mundo levantou a mão que ia comprar, né? Naquele dia eu dei uma palestra para 18 pessoas e vendi 20 coleções, porque ele comprou para as 2 auxiliares lá do escritório. E aí depois que terminou a palestra, que ele foi lá dar o cheque, eu nunca vi alguém fazendo um cheque tão feliz na vida. E ele falava, não, porque isso que vocês falaram é muito importante, e eu preciso isso, porque eu fumo ainda, e eu quero isso. E ele falava da vida dele, e ele falava, note, ele começou a falar do Muay Thai que ele fazia para ficar mais saudável. E aí eu começava a suar, eu falei, ainda bem que esse homem não ficou bravo com a gente. Mas no final ele falou algo que me marcou. E ele disse o seguinte, olha, antes de eu ser o dono daqui, meu pai já era, e o meu avô também. E quando eu tinha 14 anos de idade, meu pai falou assim, filho, você vai vir trabalhar no nosso frigorífico. E ele já estava ali fazendo, naquela época se fazia contabilidade junto com o ensino médio, sabe? Fazia aquele curso específico, ele já estava fazendo contabilidade, e ele já pensou assim, bom, eu vou lá para o escritório, vou ajudar meu pai na parte da contabilidade. E aí no primeiro dia o pai dele falou, filho, vem cá, deu um jaleco branco para ele, colocou ele e falou, aqui está a parte que a gente descarta, você vai fazer o último corte da descarta. Ou seja, era o pior lugar da empresa. E o pai dele colocou ele ali. E aí ele começou a fazer. Depois do segundo dia ele veio falar, pai, ô pai, eu sou dono disso aqui, pai, eu vou ser dono disso, por que eu estou no pior lugar? E o pai olhou para ele e disse, filho, se você não entender o que os seus funcionários passam, você nunca vai se importar com a sua empresa. E aí depois ele foi falando que ele foi subindo até se tornar o gerente dessa última parte. Quando ele se tornou gerente, ele foi promovido e ele foi cortar carne de novo, agora as partes nobres. E aí ele chegou a ser gerente. E aí depois ele começou como auxiliar do escritório até que ele chegasse a gerente. E aí o pai dele virou para ele e disse, agora eu posso me aposentar porque você entende a sua empresa.
quando aquele homem falou para os funcionários que os funcionários iam comprar os livros, ele não estava falando algo para alguém que se sentiu constrangido a comprar, não. Ele falou algo porque os funcionários confiavam em seu patrão, porque o patrão conhecia a necessidade de cada um deles, conhecia a necessidade das ferramentas, conhecia o peso do trabalho, conhecia o cheiro da carne, conhecia tudo, tudo. O seu Deus, quando manda você fazer algo, quando Ele manda você o seguir, quando Ele chama você pelo seu nome, Ele sabe tudo. Ele sabe o cheiro do seu pecado, não porque Ele pecou, mas porque Ele carregou nas costas. Ele sabe a dor de perder alguém, Ele sabe a tristeza de perder um emprego por causa do sábado. Ele sabe tudo, porque Ele veio aqui e Ele fez muito mais do que você imagina. É por isso que Ele chama você e fala: filho, siga-me. Quando Cristo fala para você seguir, é porque Ele é o seu Deus por essência, mas Ele também é o seu Deus por experiência. Por isso, eu tenho um convite para fazer para você. Já queria que o trio se posicionasse. E o meu convite é direto. Por favor, não importa o que tenha acontecido com você até aqui, o Senhor precisa ser o seu pastor. Não importa o que tenha sido a sua vida até aqui, Ele precisa ser o centro da sua religião. E Ele precisa falar para você e você obedecer, porque você conhece ao seu pastor. Não permita que nada nesse mundo, nada, tome o lugar do seu pastor. Porque Ele conhece, Ele sabe o caminho. Ele sabe o que é necessário para você se sentir feliz. Ele sabe o que é melhor para que você possa passar por esse mundo para a eternidade de uma maneira feliz. Ele conhece o que você precisa. Meu convite para você nessa manhã é que você ouça a voz do seu pastor. Neste redil, neste rebanho, todos nós somos ovelhas. E nós temos alguém que se fez ovelha por nós, para depois poder chamar o teu nome como pastor. Por favor, no dia de hoje, não se limite a esta experiência que nós tivemos aqui. Não se limite apenas eu abrindo a Bíblia por você. Não se limite, porque o Senhor quer dirigir a sua vida até águas tranquilas e uma pastagem verdejante. Amém. Permita que Ele seja o seu pastor. Ouça essa música do trio e depois eu quero fazer uma oração para você. Quando eu senti temor, nele confiarei, nele confiarei. Canta, igreja. Fraco sou, mas Deus me dá o seu
em ti eu confiarei.
confia nesse Deus? Levante a sua mão. Louvado seja Deus por isso. Mas se você está disposto a ouvir a voz do seu pastor e fazer com que a sua vida seja a vontade dele, e ele guie você para o lugar onde ele quiser, e ele faça a sua vida porque você confia nele, o que ele quiser, eu quero orar por você em pé. Fique em pé. Se você quer dizer: Senhor, eu não sei o que virá pela frente, mas eu confio no meu Jesus, eu confio no meu pastor, eu confio no meu guia, eu confio que Ele é o meu Deus. Ele é por essência, Ele é por experiência. Eu ouço a voz dEle e faço a vontade dEle. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque Jesus não se contentou em ser Deus lá do céu, mas este Deus veio a esse mundo ser pecado por nós. Nós ouvimos Jesus não pelas suas teorias ou pela sua crença e doutrina. Nós ouvimos Jesus não por aquilo que ouvimos de terceiros, de outros, por mais bem intencionados que eles sejam. Nós ouvimos Jesus porque Ele é nosso amigo e nosso guia. Ele é o nosso pastor. E Ele nos tira de um redil, de um lugar, para nos levar até onde Ele quer, para fazer de nós o que Ele deseja, porque o plano dEle é muito maior do que o nosso plano, Senhor. E a vontade dEle é muito mais elevada do que a nossa vontade. Nós estamos em pé aqui, Senhor, porque aceitamos o desafio de viver por Ti. Nós aceitamos o desafio de fazer a sua vontade. Por isso, onde o pastor falar, nós iremos, porque confiamos em Ti. Pelo santo e bondoso nome de Jesus. Amém. Queria que você terminasse esse culto saudando quem está perto, quem está longe, quem você ama aqui, dizendo: Jesus é o seu pastor. Amém? Deus abençoe você. Um bom dia.